Boa noite. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2026, e hoje nós começamos um trabalho novo, que é o pecado original. Liberdade, que é a questão principal, queda e retorno à unidade. O problema do pecado original é que ele tem sido compreendido muito errado, mas muito errado mesmo. E, na verdade, é a questão central de tudo que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então, nós vamos ver isso com um pouquinho mais de cuidado. Tem textos muito bonitos, tá? Bom, muito bem. Deixa eu ver quem chegou. Pronto. Então, nós podemos começar, né, o curso propriamente dito. Vamos lá. Aqui, compartilhar, pronto. Muito bem. Então, vamos começar a leitura. Apresentação. Em todos os tempos, sempre houve quem perguntasse: qual o sentido da vida? Como viver sem se perder de si mesmo? Então, para começo de conversa, o assunto do curso é esse. Não é pecado, culpa, castigo. É qual o sentido da vida? Como viver sem se perder de si mesmo? Não há soluções rápidas, nem métodos de êxito espiritual. Não há receita de bolo, a experiência é única. O que temos são palavras nascidas da experiência, do silêncio, do conflito interior, da queda, da restauração. Não são a verdade, mas apontam para a verdade. Apontam para a verdade porque a experiência é única, então não pode ser a verdade. Apontam para a verdade. A vida humana não é um erro. E o caminho espiritual não consiste em fugir do mundo, mas em retornar ao que o sustenta. Descobrir qual é a nossa verdadeira fonte que nós esquecemos. Quem busca clareza, consolo, orientação, talvez encontre aqui alguma resposta. No entanto, o essencial pertence à própria experiência. A porta é estreita porque só se passa sozinho. Então, a experiência espiritual tem que ser enfrentada individualmente. O que quer dizer isso? Viver. Mas, viver. O problema que nós vamos aqui encontrar aqui é o seguinte: muitas vezes se diz que a vida prática, a vida material, é ilusão. Ela é. Do ponto de vista absoluto, do ponto de vista de Deus, ela é. Mas do ponto de vista prático, ela não é. Então eu sempre falo, a vida é sonho, mas para quem está sonhando, o sonho é real. Então ele tem que ser vivido, a experiência tem que ser atravessada. Isso é indiscutível. O budismo é mais radical e diz que este mundo é ilusão. No entanto, ele prega que nós temos que ter compaixão com todos os seres. Ué, todos os seres não fazem parte do mundo de ilusão? Então não é bem assim. Tá? Quando se fala que o mundo é ilusão, é no sentido de que ele não é eterno como Deus é. Ele é impermanente, as coisas passam, a gente não pode se agarrar a ele, mas a experiência a gente tem que atravessar. Tá? Por que surgiu essa experiência? Essa é a pergunta do pecado original. Então vamos para o próximo texto. O problema. Considerando a onipresença e a infinitude de Deus, não basta afirmar que Deus está aqui, onipresente, nem sequer que está em mim. Deus não pode estar em mim, como se fosse outra coisa, como se fosse uma
coisa dentro de mim. Se fosse, haveria dois. Seria eu e Deus. Haveria fronteira, haveria limite. Isso não seria nem infinitude, nem onipresente. Nem seria onipresença. Então, no nível do ser, no nível absoluto, só há Deus, o eu sou. Essa é a nossa verdadeira natureza, mas no nível absoluto. E, no entanto, a experiência da vida permanece. É o que eu expliquei. A experiência da vida, mesmo impermanente, mesmo mundo de ilusão, a experiência da vida permanece. Vivemos, escolhemos, erramos, retornamos. A experiência da liberdade é inegável. Por que nós vivemos, escolhemos, erramos, retornamos? Para o exercício da liberdade. É o que nós vamos estudar. Esse paradoxo nunca foi resolvido pela mente humana. Paradoxo significa contradição sem solução. Esse paradoxo nunca foi resolvido pela mente humana. Que paradoxo? Que de um lado Deus é a única realidade absoluta e do outro lado nós atravessamos a experiência da vida. Então, isso nunca foi resolvido pela mente humana. E a tradição cristã sempre guardou esse paradoxo como um mistério de fundamento. Então, a tradição cristã, aquela dos patrísticos, que eu gosto, dos primeiros séculos, eles nunca se preocuparam em dizer que este mundo era ilusão, em negar, em afirmar. Eles calam. É ilusão? É. Mas que diferença faz se eu tenho que atravessar a experiência? Então, eles calam. Vamos adiante. O discernimento, escolha, livre-arbítrio. O discernimento não pertence ao ser. Deus não precisa ter livre-arbítrio. Então, isso não pertence ao ser, a Deus, mas o modo de aparecer, manifestação, sonho, ilusão, etc. A nossa vida, a experiência que nós temos que atravessar. Então, nela aparece discernimento, escolha, livre-arbítrio. No nível absoluto, só Deus é. No nível da manifestação, que é o nosso, há experiência, história, vontade, decisão, queda, retorno. É a experiência que nós passamos. A patrística jamais confundiu esses níveis, nem tentou reduzi-los um ao outro. Como assim reduzir uns aos outros? É que tem muita linha espiritual que fala que nós somos o eu sou, o absoluto e a nossa verdadeira natureza. Isso é absolutamente correto. Só que aí eles querem que o eu Giancarlo se torne o eu sou. Despertar é voltar a esse eu sou. Mas isso nunca vai ser pleno e absoluto. Porque senão a consciência Deus viraria humana. Então, a gente fala que a gente tem lampejos, e aí avançando um pouco mais, a gente vê que isso é o que é possível mesmo. De vez em quando se levanta o véu e a gente tem um vislumbre da verdade. Mas enquanto na experiência humana, nós nunca vamos viver plena e absolutamente a verdade única que é Deus. Tá? Senão a consciência divina se tornaria humana. Não haveria diferença nenhuma. Tá? Então, sim, Deus é absoluto, é a nossa verdadeira natureza, mas a experiência nós temos que atravessar. Tá? Vamos lá. A experiência da liberdade não prova uma separação ontológica. Espera aí um pouquinho. Pronto. Então, a experiência, nós temos que viver essa experiência. Pode ser sonho, mas nós temos que atravessar essa experiência. E ela é história, vontade, queda e retorno. Tá?
A experiência da liberdade não prova uma separação ontológica. O que quer dizer essa frase? Não é porque eu tenho que experimentar a liberdade que isso me faz algo diferente do que é Deus. Não, eu não sou. Essencialmente, eu sou a mesma realidade, porque só há Deus. Mas a liberdade, eu experimento atravesso essa experiência que nós chamamos de vida. Mesmo que você chame de ilusão, nós atravessamos. Para quê? Para desenvolver o exercício da liberdade. Porque o ser humano não seria perfeito, imagem e semelhança de Deus, se ele não tivesse liberdade. Se ele tem liberdade, ele tem que fazer escolhas, ele tem que tomar decisões. Que em Deus não existe. Existe nisso aí que nós chamamos de mundo de ilusão. Mas é mundo de ilusão, mas nem por isso é uma fumaça que desaparece. Nós temos que atravessar essa experiência. E aí eu repito o que eu disse no começo. Até para o budismo, que afirma mais radicalmente que esta realidade é ilusão, eles pregam o exercício da compaixão com todos os seres. Ué, mas os seres não faziam parte da ilusão? Então não é bem assim. Veja bem. Tá? No nível absoluto é assim, mas na realidade humana nós temos que atravessar a experiência. Esse é o ponto. Tá? Bem, então, o exercício da liberdade não prova uma separação ontológica. Volto a esse ponto. Não é porque eu tenho o exercício da liberdade que eu deixo de ser quem eu sou e viro uma coisa diferente de Deus. Absolutamente eu sou um com o Pai. Continuo sendo, como a gente sempre estudou. Mas no mundo humano, onde tem tempo, onde tem história, eu tenho que fazer escolhas. Mas isso não faz de mim um ser diferente de Deus. Isso me faz um estado de consciência diferente. Tá? Nós vamos esclarecer isso em detalhes. O assunto é complexo, eu estou começando a introduzir. Tá? Depois a gente vai explicando melhor. A experiência da liberdade não prova uma separação. Não é porque eu tenho liberdade que eu estou separado de Deus. Ela indica apenas que a manifestação não é mecânica. O aparecer não é ilusório no sentido vulgar e fantasioso, uma bobagem, uma fumaça. Já que a experiência é vivida como realidade, entre aspas. Pode ser sonho, mas para quem sonha, o sonho é real, ela passa pela experiência. Então, não é ilusório no sentido vulgar e fantasioso. Ah, é só uma fumacinha e é uma bobagem. A vontade, que é o poder de decisão, a vontade pertence ao modo de existir. Experiência, vida, não ao fundamento do ser. O ser não decide nada. Deus é. Mas na manifestação, nós decidimos. Pertence ao modo de existir. A escolha surge quando o ser se manifesta como criatura. Então Deus se manifesta como eu. E nesse euzinho, eu começo a exercer é um exercício mesmo de liberdade, de escolha, de decisão no tempo, na história. Bom, é neste ponto que o chamado pecado original deve ser compreendido. Ele, o pecado original, não é um evento histórico, não é uma coisa que aconteceu no tempo. Não é um erro moral inicial. Alguém pecou, alguém errou, também não é isso. Não é uma culpa herdada, também não é isso. Trata-se do surgimento da experiência de separação no interior da manifestação, sem que a unidade do ser seja quebrada. Como é isso? Não é uma queda do ser, é uma queda do modo de consciência.
Aqui é tão obscuro que eu vou ter que adiantar uns pedaços do curso para vocês entenderem. É, o pecado original não é uma coisa que aconteceu no tempo, é uma condição da consciência. Não é culpa, não é nada. De repente, o ser humano, imagem e semelhança de Deus, criado perfeito, portanto com liberdade, num determinado momento que não é no tempo, ele olhou para si mesmo e se sentiu separado. Mas, na verdade, ele nunca foi separado. Então, é estado de consciência, é um foco de consciência. O exemplo que eu dou sempre: o filho pródigo sai para conhecer o mundo. Ele volta, o filho não pergunta, o pai não pergunta se roubou, se matou, porque na cabeça do pai isso nunca existiu. Isso foi sonho e o filho jamais saiu de casa. Não houve ruptura real. Houve ruptura no sonho. Também a história de Narada que eu conto sempre, que ele foi pegar água para o senhor Vishnu e disse: por que é que eu tenho que dar água para ele? Separou. Dormiu, sonhou que nascia, morria e tudo mais. Até que a voz de Vishnu chamou: onde está minha água? Ele voltou ao foco em si. Ele nunca saiu. É isso. Tá? Então, na verdade, eu já vou adiantar. Quando a serpente tenta a Eva, o problema não é o fruto, o que é que ela vai comer. O problema é ela virar para si mesma. O que é que eu ganho com isso? O que que eu vou ser eu? O problema é o eu, não é o fruto. É muito mais sutil, tá? De repente, Eva percebeu que era eu separado. O problema não era o fruto. A gente fala fruto do bem e do mal, da dualidade, mas é um efeito. O problema é perceber a si mesmo separado. Uma coisa que o próprio Lúcifer já tinha feito antes. Tá? Então vamos lá. Isso tudo eu estou adiantando só para a gente poder compreender essa introdução, porque senão fica abstrato mesmo, viu? Bem, então, o pecado original não é evento histórico, não é erro moral inicial, não é culpa herdada, é uma experiência de separação no interior da manifestação, sem que a unidade do ser seja quebrada. Eva não deixou de ser Eva, Adão não deixou de ser Adão. Não é uma queda do ser, ele não caiu. O que caiu foi o nível de consciência, foi o foco de consciência. Assim, o ser humano se encontra entre a ontologia absoluta, ontologia é o ser, na qual só Deus é, e a manifestação vivida. De um lado, ele é um com Deus, mas do outro lado tem a manifestação vivida, na qual há liberdade, história e experiência. Então, o ser humano teve a liberdade de olhar para si mesmo. Ele vive a experiência da manifestação que ele chama de vida. Nela, ele compreende a queda, o pecado original, o necessário retorno. Essa é a finalidade. O necessário retorno, sem que a unidade do ser seja jamais quebrada, nunca foi quebrada. Eu e o Pai somos um. Reconhecer esse mistério e permanecer onde o ser não se divide e a experiência não é negada, ela não deve ser negada. Ela deve conduzir de volta à casa do Pai, num estado mais consciente, que já não se abala mais pela liberdade, pelas escolhas. Bem, vamos lá. Agora aqui. O pecado original como linguagem simbólica necessária. Por que foi contado em forma de símbolo? O pecado original não descreve um evento histórico.
nem um ato moral inicial, nem uma culpa herdada. Não é algo que aconteceu no tempo. Ele nomeia de forma alegórica aquilo que não pode ser narrado como fatos históricos. Por quê? Porque fato histórico é fato no tempo. Não tinha tempo. Então, como é que você vai narrar e dizer que aconteceu alguma coisa? É uma queda de estado de consciência, uma contração do olhar. Olhar é foco de consciência. Uma identificação com o aparecer. A linguagem mítica não é usada para explicar, mas para proteger o mistério de explicações falsas. Para que as pessoas não peguem a questão do pecado original e comecem a fazer explicações absurdas, então é contado em forma de alegoria. Por quê? Para que a linguagem humana não pode traduzir. Por que é contado em alegoria e não explicado? Por quê? Qualquer tentativa de dizer como isso aconteceu exigiria categorias que ainda não existiam. Por exemplo, tempo antes do tempo. Para você dizer que aconteceu no momento do tempo, tinha que ter tempo, mas não tinha. Causalidade antes da causalidade. Tinha que ser um efeito de alguma causa, mas não tinha. Um estado anterior objetivável, uma causa. Uma decisão onde ainda não havia sujeito, nem sequer sujeito, senso de consciência separado de Deus para decidir, tinha. Então, contar isso seria colocar no tempo, mas não é um evento do tempo. Situação parecida é falar sobre a criação. Ah, no princípio Deus criou o mundo. Como? Criou no tempo? Não. Quer dizer, o princípio é o próprio Deus. Tá? Então, não dá para explicar o que houve, porque não houve alguma coisa acontecendo no tempo. O tempo não existia, passou a existir a partir daí. Esse é o ponto. Passou a existir a partir daí. Ou seja, projeções da consciência já fragmentada, o tempo, a causa, o efeito, a lei do karma, projeções de consciência já fragmentada sobre aquilo que antecede a própria fragmentação. Como é que eu posso explicar como a coisa se fragmentou usando projeções de consciência já fragmentada? Tempo, causa e efeito, não tem como explicar. Então a alegoria impede esse erro. Ela afirma que algo se passou, entre aspas, porque não é no tempo, sem jamais dizer o que, quando ou por quê. Porque não tem como dizer isso. Joe Goldsmith diz: o que aconteceu realmente não sabemos, não podemos dizer. Mas aqui a gente explica um pouco melhor. Não podemos dizer porque não aconteceu no tempo. Não foi efeito por causa de uma causa. Não está nessa continuidade que a gente vive, que foi efeito de tudo isso. Bom, a queda, o pecado original, a queda não é um evento, não é uma coisa que aconteceu, é uma mudança de regime. O Gênesis não descreve um acontecimento pontual, uma coisa que aconteceu no tempo. Ele descreve uma mudança de regime ontológico, de regime do ser, do estado de consciência. De repente, o que era imediato. Momento. De repente, o que era imediato, porque era simultâneo, só Deus é, no presente, no agora, imediato. O que era imediato passou a ser mediado. O que era simultâneo passou a ser sequencial, tempo. O que era ser passou a ser parecer. O indeterminado para o nomeável, quer dizer, indeterminado, sem forma, nomeável, conforma. Então,
Comer do fruto significa passar a conhecer por separação. Não era fruto do bem e do mal, da dualidade? Comer do fruto é passar a conhecer por separação, por dualidade. Ser expulso significa passar a viver no tempo. Cobrir-se é identificar-se com a forma. Quando Deus pergunta, quem te disse que estavas nu? O problema não é a roupa, é a identificação com a roupa, que é a condição material, a forma. Então, comer do fruto é passar a conhecer por separação. Ser expulso é passar a viver no tempo. Cobrir-se é identificar-se com a forma. Por que não podemos saber como ocorreu? Saber como já é operar a partir da consciência caída, dentro do tempo, dentro de projeções mentais. O próprio desejo de explicação causal é a própria mente humana. O próprio desejo de explicação, Adão e Eva, antes disso, não queriam explicação de nada, eles simplesmente viviam. O próprio desejo de explicação causal pertence ao efeito que se tenta explicar. Quer dizer, já está em causa e efeito quando não existia causa e efeito. Por isso, toda a tradição séria chega ao mesmo ponto de recuo. Orígenes, quando chega nesse ponto, detém o discurso. Gregório de Nissa silencia. Máximo limita a linguagem. Master Eckhart dissolve as imagens. Bem, então vamos lá. O ponto onde a revelação se cala corretamente. Dizer que não podemos saber por que isso aconteceu não é renúncia intelectual. É fidelidade ao real. Mais ainda, nem devemos tentar saber, porque a mente humana não pode conhecer. Qualquer resposta positiva neste ponto solidifica a ilusão, dá status absoluto ao tempo e constrói uma narrativa que o próprio despertar dissolve. Quer dizer, você vai ficar no mundo das explicações e você se prendeu justamente ao tempo, à mente humana, a causa e efeito, que é exatamente o que não existia e passou a existir. Então a alegoria protege o silêncio. Tem coisas que não tem como falar. Eu falo, quando a gente desperta, não são as respostas que aparecem, são as perguntas que desaparecem. Muito bem. Agora, nós vamos para um texto que vai ficar um pouco mais claro. A origem do ego no relato do Gênesis. Então é tudo que eu expliquei até agora, mas agora começa a ficar um pouco mais compreensível, tá? Vamos lá. A origem do ego no relato do Gênesis. Quer dizer, então, que nós estamos falando de ego? Exatamente. Quem é o ego? Satanás, personificado. Depois a gente vai falar disso também. A origem do ego no relato do Gênesis. No relato simbólico do Gênesis, tanto Adão quanto Eva exercem a liberdade, mas de modos distintos e complementares. Adão é chamado por Deus a nomear os seres, os animais, as plantas, tudo. Adão é chamado por Deus a nomear os seres, isto é, a reconhecer a criação a partir de Deus, segundo a ordem recebida. Trata-se de um exercício de consciência, sim, ainda transparente. O homem nomeia, mas não se toma como centro. É ele que tem a iniciativa de nomear os seres, mas ele não é o centro de tudo. Ele está numa continuidade, alinhado com Deus.
ele participa da ordem sem se separar dela. Tá? Então é um exercício de consciência, porque ele está nomeando, mas ele está alinhado com Deus. Com Eva, porém, ocorre algo novo. A palavra do adversário, pois o nome Satã significa justamente adversário, a palavra do adversário não a incita diretamente à rebeldia. Ele não fica instigando Eva para se tornar rebelde. Não. Nem nega Deus de modo explícito. Também não. Vou repetir, a palavra do adversário não incita a Eva diretamente à rebeldia, nem nega Deus, não. O que ela introduz é uma mudança mais sutil e mais profunda. Um deslocamento do olhar. Aqui, olhar não é visão física. É o eixo da atenção da consciência, foco. Aquilo a partir do qual a realidade é interpretada e avaliada. A consciência interpreta e avalia a realidade. E Satanás, a serpente, sutilmente introduziu uma mudança de avaliação da realidade. Foi uma mudança muito mais sutil. Não era rebeldia, não era negar Deus e também não era fruto. Era uma questão de Eva perceber a si mesma. Prossigo. A tentação não começa no fruto, mas na sugestão de que a criatura julgue por si mesma. Lembra, Narada? Por que eu tenho que dar essa água para ele? Não é o fruto, é a sugestão de que ela julgue por si mesma, a partir de si mesma. Não tinha isso até então. O foco de tudo foi para si mesma. De repente, Eva se sentiu eu. Mas é um eu separado. Pela primeira vez, o olhar, consciência, deixou de repousar simplesmente no que é recebido e passa a considerar o que pode ser apropriado, o que pode tornar-se meu. Ah, vocês terão poderes, vocês serão deuses, vocês serão isso, vocês serão aquilo, né? E a pergunta, quem sou eu? Mas não na metafísica do Ramana Maharishi, mas um eu ego que começa a se perceber separado. Satanás, nesse sentido, não representa um mal substancial. Ele não, nesse contexto, ele não é um mal. Ele é a personificação da divisão. A consciência convidada a tomar a si mesma como referência. Então, Eva foi muito sutilmente convidada a olhar para si mesma. E então ela se sentiu separada. Eva não escolhe o mal como tal. Isso é besteira. Isso é coisa mal interpretada. Eva não escolhe o mal. Ela inaugura a autorreferência. Ela se percebe como eu, separado. O conflito nasce quando a atenção, o foco da atenção da consciência, deixa de estar voltada para a fonte e passa a girar em torno de si. Então, por um momento, eu, Eva, me tornei importante, me tornei o centro. O ego surge não como rebeldia declarada, mas como avaliação separada. O que isso me dará? Quem sou eu? O que eu serei se eu possuir isso? Por isso, imediatamente após a queda, aparecem a vergonha, o medo e a acusação. Não porque foi feito algo errado, mas porque entrou no mundo dual, no mundo dividido.
Não porque algo externo tenha sido imposto, mas porque a consciência já não é simples. Ela é dual, cheia de contrastes. Onde havia transparência, surge divisão interior. O mito ensina, assim, que a queda não é primariamente desobediência moral. Não desobedeceu, é desvio do olhar. Olhou para si mesmo. Então, olhou para si mesmo. Vocês entendem? Ela não pecou, ela não fez nada errado. Ela se percebeu separadamente. Porque até então não havia diferença. Todo mundo vivia feliz, eu e o pai somos um. De repente ela se sentiu separada. E a serpente, muito astuta, não foi o fruto que ela ofereceu, foi essa reflexão de se perceber. E aí veio a separação. Então, onde havia transparência, surge a divisão interior. Então, o mito ensina que a queda não é desobediência moral, mas desvio do olhar, desvio da consciência. Não é corrupção da substância. Nada foi corrompido. Mas mudança de orientação da consciência, a forma de entender. Nesse quadro, Adão e Eva não representam um sentimento de culpa, mas dois momentos do mesmo mistério. A passagem da consciência original para a consciência que se toma como centro. A redenção, portanto, como é que a gente vai resolver isso? A redenção, portanto, não consistirá em punição ou compensação. Não tem nada a ver, não tem o que punir. A redenção não vai ser punição nem compensação, mas na restauração do olhar justo, correto? Restauração. Quantas vezes nós vimos, né, no Evangelho, em Paulo, que justiça, né, no contexto do Novo Testamento, significa restauração. Então, o ser humano deve ser restaurado. Né? Então, a redenção, portanto, não consistirá em punição ou compensação, mas na restauração do olhar justo, olhar e consciência, na consciência justa, voltada para a fonte, desta vez consciente, com amor consciente, devolvendo o amor que recebeu. Aquele que deixa de se fixar em si mesmo e volta a repousar na fonte da qual nunca deixou de depender, nunca houve separação da fonte. Então, a restauração é também, como eu já disse várias vezes aqui, é como se por um foco de consciência, é o exemplo clássico, Deus, um sol de luz, bondade, amor e verdade, um sol intenso, ama a imagem, que é o ser humano. Mas o ser humano tem liberdade de escolha. E de repente ele se volta de costas, porque ele diz que quer conhecer o mundo. Projeta a sombra, que para Deus é essencialmente não existente. Mas a experiência de quem se virou de costas é real, ele mergulha na sombra. Ele tem que atravessar isso. Até a hora não houve pecado, não houve nada. Ele simplesmente virou de costas. E vai viver o sofrimento totalmente ilusório, da sombra, até a hora que ele resolva se voltar para a luz novamente. Só ele pode fazer isso. A experiência é única, como falamos no começo. Só ele pode fazer isso. Mas essencialmente não houve erro, não houve pecado, não houve nada. Houve só um foco. Por causa da liberdade, você olhou e viu a sombra. Aí, quando você estiver maduro, você se voltará de volta para o sol.
Mas aí você já passou por toda a experiência, você não precisa se voltar mais de costas. E aí, olhando para o sol, você pode amar como sempre foi amado. Amor consciente. Então, é mais ou menos isso aqui. Tá? Então, nós seremos restaurados. Lembra de Orígenes, Apocatástase, a restauração universal? É disso que nós estamos falando. Isso que se chama pecado original tem que terminar em uma restauração universal, onde o filho pródigo volte para casa. Mas lembrem-se, o filho pródigo volta para casa muito mais consciente do que o irmão mais velho, que não desenvolveu essa liberdade de escolha, esse amadurecimento. Aí ele erra em julgamentos e tudo mais. Tá? Então, a finalidade é que nós retornemos à fonte, mais amadurecidos, mais conscientes, que a gente conheça um amor verdadeiro, que a gente não só receba sem compreendê-lo, mas que a gente compreenda e devolva esse mesmo amor. Então, essa é a finalidade toda. Tá? Não houve um pecado, castigo, não houve nada disso. Nem sequer aconteceu realmente alguma coisa, porque teria acontecido no fluxo do tempo, e o tempo nem sequer existia, passou a existir exatamente por causa desse desvio de consciência. Tá? Então, esse é o pecado original. É complexo e ainda parece obscuro. Nós temos dezenas de textos que as pessoas vão explicar isso passo a passo. Então vamos mais um pouquinho. Ainda dá mais um pouco? Dá. Ah, bom, muito bem. Vamos agora numa parte assim um pouco delicada. Lúcifer, Satanás, diabo e demônio. Distinções essenciais. Primeiro de tudo, deixa eu falar livremente. O que nós chamamos de Satanás, para nós aqui nos nossos estudos, é a personificação da mente coletiva humana do egoísmo. Ah, é só uma personificação, então uma ilusão. Não. Para quem sonha, o sonho é vivido como real. Então as pessoas podem ter experiências demoníacas? Podem. Para quem sonha, o sonho é real. Mas ontologicamente, o ser, ele é a personificação do egoísmo humano. Nós podemos atingir uma compreensão mais elevada. Tá? Bom, agora vamos ver as definições. O que é que esses nomes significam? O que a gente deve entender por eles? Então, Lúcifer, Satanás, diabo e demônio. Distinções essenciais. Lúcifer. Origem, latim, lux ferre, portador de luz. Mas não é a luz verdadeira. Sentido simbólico. Não é em sua origem o mal, mas a luz tomada como própria. Olha o erro original. Eu falei que Lúcifer já tinha caído no mesmo erro original. A luz tomada como própria. Então, Lúcifer é um portador de luz, mas não é a luz verdadeira. É a luz falsa, é a luz reflexo, tomada como própria. Lúcifer é, portanto, portador da luz falsa. É a luz que já não é transparência, mas reflexo. Já não é filiação, mas identidade, eu separado de Deus. Porque Lúcifer fala, eu reinarei. O ego nasce quando a consciência percebe algo verdadeiro. Ele percebe, mas se apropria dessa verdade. Dizendo implicitamente, isso é meu, eu vejo, eu sei, eu sou, eu reinarei. Esse é o movimento luciferiano. Não negar a luz, mas separá-la da fonte.
retendo a glória e dizendo: a luz é minha. Por isso que é portador de luz, Lúcifer, mas é portador da luz falsa, não é a luz verdadeira. Por isso, Lúcifer é o primeiro nome do desvio. Não escuridão, mas falsa luz. Não negação, mas apropriação. É meu. Satanás, o adversário. Porque depois que Lúcifer caiu, ele recebeu o título de adversário. Satanás. Origem hebraico, Satã, adversário, opositor, acusador. Sentido simbólico. É um título. Não é ainda o mal absoluto, mas a função de oposição. O adversário não cria o conflito, ele o sustenta. É a consciência que já não repousa, que testa, acusa, resiste, se contrapõe a Deus, ao outro, ao real e a si mesmo. Se Lúcifer é a origem da separação, Satanás é a oposição assumida por ela. Curiosamente, para Freud, um paralelo. Para Freud, o nascimento já implica numa cisão inaugural, uma divisão inaugural. Há um eu que emerge, que nasce, e imediatamente um outro que se impõe. Primeiro como corpo estranho, depois como mundo, depois como mãe, linguagem, pai, lei. Então, o drama do nascimento para Freud é esse. Nasce um eu, mas imediatamente ele dá de cara com... Ele tem que encarar algo que é outro. A começar do próprio corpo, depois a mãe, depois o mundo, depois o pai. A consciência, ela não nasce neste mundo, em unidade, ela nasce em contraste. Ela desperta já em face de algo. A primeira coisa que ela percebe é outro, por isso que ela chora. Nesse sentido, o outro é o primeiro adversário ontológico, algo que resiste, que não coincide, que não sou eu. Esse é o choque do nascimento. Do ponto de vista existencial e espiritual, o nascimento é um choque de consciência, porque é a primeira experiência radical de separação. A criança não chora porque sofre no sentido moral, ela chora porque a unidade foi rompida. Então, ao nascer, nós temos essa sensação de separação. E Satanás personifica essa separação. 3. Diabo. Origem, grego, diabolos, o que separa, difama, lança a incisão. Aqui o foco já não é a oposição frontal, já a divisão interna. Já avança um pouco. Dividir a alma contra si mesma. Diabo vem de di, 2. Fragmentar a percepção, romper a unidade interior. Se Satanás é o adversário, o diabo é o agente da cisão, da divisão entre sujeito e objeto, entre espírito e corpo, entre eu bom e eu mal, entre sagrado e profano. Aqui o desvio já se tornou operativo no interior. Ele age sobretudo pela palavra, pela acusação, pela distorção. Faz o real aparecer como múltiplo, hostil e separado. Se Cristo é o logo que reúne, o diabolos é aquele que desagrega, que rompe a unidade da consciência e faz o real aparecer de forma fragmentada, como se fosse um espelho quebrado do uno. Então, uma ilusão um pouco mais densa. Agora, veja que interessante. Não por acaso, o oposto etimológico, a palavra oposto de Diabalém é Simbalém. Diabalém divide, Simbalém lança junto. Mas Simbalém vem símbolo. É aquilo que une, que remete à fonte original, o símbolo. Contrário de diabo, é símbolo. Né? Aquilo que aponta para a fonte, como explica o Jung. Finalmente, demônio. Origem grego daimon, potência, espírito. No mundo antigo,
Daimon não era mal, mas sim força intermediária entre o divino e o humano. Por exemplo, anjo não é mensageiro, não é uma força de Deus? O daimon seria isso. Sócrates fala muito em Platão, fala muito em daimon. Mas, na tradição cristã, o termo passou a indicar essas potências quando já não estão ordenadas ao logos, isto é, energias espirituais tornadas opacas, movimentos da alma separados da unidade. Quer dizer, se diabo dividir, o demônio já está dividido de vez. Não se tratava de dizer que todo daimon fosse mau, mas isso na antiguidade, mas de nomear o que permanece intermediário quando deveria ser transparente ao um. Por isso os padres, especialmente Evagrio Póntico, falam dos demônios como modos concretos do erro. Quer dizer, erro concreto. Pensamento, impulso, afeto, imagens que operam quando a separação já se multiplicou. São modos de operação do erro. Paixões objetivadas, algo mais concreto. Movimentos da alma quando ela se afasta da unidade. Então, eles são muito mais efeitos de tudo que a gente viu. Os demônios já não são origem, são efeito. Por isso que no Evangelho eles aparecem como efeitos, como realidades mundanas, vamos dizer assim. Síntese. Lúcifer, ego, luz apropriada. Satanás, oposição. A posição adversária. Diabo, divisão, fragmentação interior. Demônio, manifestação. As manifestações concretas dessa fragmentação. Não são 4 seres independentes, são 4 nomes para um único processo de afastamento da unidade. Dentro de uma vida de ilusão, podem ser vividos como ilusão, mas eles são, na verdade, processo de afastamento da unidade. Por isso que a serpente levou Eva não a comer a maçã, mas olhar para si mesma. Por isso, quando a consciência retorna à filiação através do Cristo, quando a luz volta a ser recebida e não possuída através do Cristo, esses nomes perdem consistência. Eles voltam a ser a ilusão que sempre foram. Não porque tenham sido derrotados, Cristo não derrota demônios, mas porque já não tem onde operar. Não faz parte da realidade divina, a qual nós devemos retornar. Tá? Então, com isso a gente termina a introdução. Qual é a problemática do pecado original? Tá? Que inclui o que houve, não aconteceu algo. O pecado, não houve pecado, não houve erro. Satã, não houve Satã, houve uma tentação de olhar para si mesma. Aí nós personificamos, tudo bem. Mas não há um Satã a ser vencido. Há uma questão de estar de volta para o sol, virar de volta para a luz. Não há um Satã a ser combatido, ser vencido. Ele pode ser até vivido na sombra projetada, mas não há nada a ser vencido. Só há voltar de volta para o sol. A única coisa que há é o caminho. E aí voltaremos mais conscientes, porque aprendemos, amadurecemos o exercício da liberdade. Tá? Então, é fundamental a gente falar em diabo, demônio, etc., mas a gente precisa, para quê? Para entender que isso só é vivido dentro da sombra, que o que está em questão não foi nada disso. O que está em questão foi, de repente, por um momento, Eva, dizer, porque eu também sou Eva, né? Nossa, eu, eu, eu. Pronto. Aí foi o problema. Tá?
Até o dia que a gente falar, não, eu tudo bem, mas me volto para a verdade que eu sou. Aí, voltando de volta para o sol, eu entro em contemplação profunda e eterna de amor, amor relacional. Um amor que agora não é só recebido pela criatura, vamos chamar assim, mas ele é também correspondido como adoração. Aí o ciclo se completa. O amor se realiza plenamente. Então, nós estamos caminhando para realizar o amor plenamente, para amar a Deus como Deus nos ama. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar a Deus acima de todas as coisas é amar a Deus como Ele nos ama. Daí a questão do Cristo dissolver todo, por causa desse desvio de consciência, todo o medo, a morte, o mal que entraram no mundo. Mas era sonho, não tinha nada a ver. Nós continuamos sendo os mesmos, de costa para o sol, mas os mesmos. E ele quer que a gente retorne, simplesmente. Né? Então, é essa questão do pecado original. A partir daqui, nós vamos fazer o seguinte. Agora vem o ensino por blocos. Deixa eu ver se dá tempo só de eu mostrar rapidinho o que acontece. Então, o primeiro bloco, muito rápido, só para vocês terem uma ideia. O primeiro bloco, criação, bondade, simplicidade original. Então, nós vamos falar primeiro da criação simples. Depois, o desvio do olhar, o ego, a separação, como aconteceu. Os vários textos, Orígenes, Clementes, Máximo, Basílio, Isaac. Depois, queda, ignorância, possibilidade de retorno. Aí, bom, a gente se mergulha na sombra, aí a gente começa a especular a possibilidade de retornar. Mais textos. 4. Cura, purificação, reordenação. Começamos a ser restaurados. 5. Restauração, retorno, unificação interior. Restauração final. Conseguimos. 6. 7. Misericórdia, liberdade e amor. Para que ser restaurado? Para realizar a obra de Deus na terra. Misericórdia, liberdade e amor. Eu pensei que estava compartilhado, não estava. Mas tudo bem, só para vocês terem ideia de que os blocos vão seguindo um tema e a trajetória que a gente vai chegar. Saindo da criação ingênua até a queda e a necessidade de retorno. O filho pródigo dizendo, eu preciso voltar para a casa do pai. A parábola do filho pródigo resume tudo. Tá? Agradeço, agradeço, agradeço e amanhã nós estamos aqui. Tá bom? Bom descanso. Boa noite.